Você já teve dúvida na hora de falar inglês se você deveria ou não usar o that para falar que? Pois é, a gente usa em português a palavra que para diversas situações em todo tipo de frase. Geralmente esse que é traduzido como that em inglês. Porém, não é sempre que você fala a palavra que você vai usar o that em inglês. Então é exatamente sobre esse assunto que eu quero falar um pouco hoje. Em que tipo de frase que você deve ou não deve usar o that para falar que em inglês. So, let's get started. Olha só, você precisa aprender inglês ou quer aprender inglês de uma vez por todas, passo a passo? Então fica ligado porque em breve a gente vai abrir as inscrições para a próxima turma do nosso curso online, o curso do Manual do Inglês. Se você ficou interessado, quer saber mais detalhes sobre o nosso curso, entra aí no nosso grupo VIP do WhatsApp, tem o link aí na descrição do vídeo. É só entrar nesse grupo e aguardar que em breve eu passo mais informações lá pelo grupo. O that em inglês e o que em português tem diversas funções, algumas são iguais, algumas são diferentes de uma língua para outra. Isso significa que, às vezes, você fala que em português, mas quando você vai falar em inglês não tem o that. Outras vezes tem, então depende da estrutura da frase. Um exemplo que é muito comum os alunos, principalmente iniciantes, errarem é quando eles querem falar assim, por exemplo, eu tenho que estudar. Tá vendo? Em português a gente coloca esse que para fazer a ligação aí entre as palavras. Só que nessa frase, por exemplo, não tem that. Você não pode falar I have that study. O correto é I have to study. I have to study. Então você tem que aprender o seguinte. Quando você vai falar uma frase em inglês, você vai ter um primeiro verbo. Esse verbo vai estar, digamos que, conjugado. Então vai estar no presente, passado, futuro e assim por diante. O segundo verbo, ele está no infinitivo. Infinitivo é uma forma não conjugada do verbo. Então, quando a gente fala eu tenho que estudar, estudar é a forma infinitiva do verbo. Em inglês, isso você faz usando o to. Então, to study, estudar. To eat, comer. To drink, beber. Então, toda vez que você coloca o to junto com o verbo em inglês, ele automaticamente fica no infinitivo, que é essa forma sem conjugação. E essa é a forma que você deve usar quando esse verbo é o segundo da frase. Por isso que em inglês você vai dizer I have, eu tenho, que é o verbo ter no presente, to study, estudar. Esse que só aparece em português, porque nesse caso a gente usa esse que para fazer a ligação do verbo ter com outro verbo. Se você vai falar, por exemplo, eu gosto de viajar, aí em português já mudou, ao invés de ser que, vai ser de. Então no verbo gostar a gente usa o de para fazer a ligação com o próximo verbo. Em inglês você não vai usar nada, simplesmente o segundo verbo vai estar no infinitivo. Então fica I like to travel. Eu preciso comprar um carro. Tá vendo? Agora no caso do verbo precisar, não tem nada. Eu preciso comprar, veio direto o verbo. Em inglês vai ser assim mesmo. I need to buy a car. Então você está vendo que o que é complicado é o português, que dependendo do verbo tem uma ligação diferente. Em inglês não, você vai ter sempre a mesma estrutura. O primeiro verbo conjugado, o segundo verbo no infinitivo, é o verbo com to, e não tem nada no meio. Agora tem uma outra situação que a gente fala que em português e você deve usar o that em inglês. Mas antes de eu falar dessa situação, já deixa o seu like aí, não esquece. E se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve aí, ó. É só clicar aí embaixo no botãozinho inscrever-se e clica no sininho também, assim você recebe uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. Agora olha só essa situação. Se eu quisesse falar assim, ele é o cara que veio aqui ontem. Tá vendo? Tem o que aí no meio da história. Em inglês você vai usar nesse caso o that. He is the guy that came here yesterday. He's the guy that came here yesterday. Então, nesse caso, eu uso o that, porque a função dele aqui é diferente. A gente está usando esse that e o que em português para explicar alguma coisa ou alguém. Então, esse that está ligando alguém ou alguma coisa a alguma explicação sobre isso. Então, quando eu falo que veio aqui ontem, esse pedaço da frase, eu estou explicando para você quem é esse cara, a qual pessoa eu estou me referindo. Eu poderia dizer também, ela é a garota que eu estava falando. She is the girl that I was talking about. She is the girl that I was talking about. Então esse that eu estou usando para ligar a explicação de quem é essa garota. Aqui eu dei o exemplo de um cara, de uma garota, pode ser de coisas também. Por exemplo, the car that he bought was a lemon.
The car that he bought was a lemon. O carro que ele comprou foi uma bomba, né? Foi um abacaxi. Aqui em inglês eles usam lemon para se referir a um carro que você comprou e é muito ruim, né? O carro não estava em boas condições. Mas veja bem, the car that he bought. Então, qual é esse carro que eu estou falando? É o carro que ele comprou. Então, esse trecho da frase está explicando qual é esse carro que eu estou me referindo. Qual é o carro que foi uma bomba aí, que foi um abacaxi na compra? Foi o carro que ele comprou. Pode ser também, this is the car that caused the accident. This is the car that caused the accident. Esse é o carro que causou o acidente. Então, eu estou explicando que este é o carro que causou o acidente, né? Qual foi o carro que causou o acidente? Foi esse aqui. Então, esse trecho da frase eu uso para explicar, para especificar qual é o carro que eu estou me referindo. E aí a gente usa that em inglês e o que em português para fazer essa ligação. Agora, uma coisa interessante é o seguinte, nesse tipo de frase que eu estou explicando qual é a pessoa, qual é o objeto, que a gente coloca o que em português você sempre vai colocar o que. Agora, em inglês, nessas frases, tem algumas que você pode omitir o that, isso que deixa o pessoal mais confuso ainda. Mas é bem simples você saber quando você pode omitir. É só você prestar atenção se depois do that tem um sujeito. Se tiver um sujeito depois do that, você pode omitir esse that, que em inglês não faz diferença, é normal eles falarem sem. Agora, se depois do that vem um verbo, aí você não pode tirar, porque aí a frase perderia o sentido. Em português você sempre vai ter que colocar o que. Então mesmo que não tenha em inglês, você vai ter que acrescentar na hora que você traduzir. O primeiro exemplo que eu te falei, he's the guy that came here yesterday. Tá vendo? Depois do that tem o verbo came, né? Veio. Nessa frase eu não posso tirar o that, porque a frase perderia o sentido. Agora, no segundo exemplo, she's the girl that I was talking about. Tá vendo? Então, depois do that veio I, né? Que eu sou um sujeito. Então, nesse caso, eu poderia tirar o that, que não muda o sentido da frase. Eu poderia simplesmente dizer she's the girl I was talking about. Então, é super natural, super comum falar dessa forma. Então, quando vier um sujeito depois, você pode omitir o that, que não faz diferença. A escolha é sua. Outro exemplo, the car that he bought. Tá vendo? Então, como depois do that tem o he, nessa frase eu também poderia omitir o that, que estaria certo. The car he bought was a lemon. Agora, na outra, this is the car that caused the accident. Então, depois do that veio o verbo caused. Nesse caso, eu não posso tirar. Pô, eu sei que deve ter gente pensando aí, mas nesse assunto também pode usar o who, pode usar o which. Bom, eu não vou entrar nesse assunto específico, porque eu já fiz um vídeo falando disso, eu vou deixar aqui no card para você dar uma olhada depois, caso você queira saber sobre esse assunto, mas hoje a gente vai falar do que, quando que você usa esse que como that, quando que não usa. Então aqui foram alguns exemplos que você usa. Agora tem uma outra situação muito comum que você não deve usar o that, mas a gente usa a palavra que em português. Que é, por exemplo, nessa frase. Eu quero que ela fique aqui. Tá vendo? Eu usei um que para fazer a ligação aí das palavras. Então, para entender isso, você simplesmente tem que seguir a estrutura em inglês. E olha como é simples. Vamos supor que eu quero falar, eu quero ela. Em inglês eu falo, I want her, certo? Her, porque está depois do verbo, né? Eu não posso colocar she. Então, guarda essa frase aí. Agora, eu quero falar assim, eu quero ficar aqui. Como é que eu falo isso? I want to stay here. Você já aprendeu hoje que o segundo verbo a gente usa com to, né? Então, I want, eu quero, está no presente, ficar está no infinitivo, então é to stay. I want to stay here. Bom, junta essas duas coisas. I want her, lembra da primeira frase? To stay here. Tá vendo? Eu simplesmente juntei as duas ideias sem mudar nada, sem acrescentar nem tirar nada. Então, em inglês, você simplesmente junta esse tipo de frase. Só que quando você faz isso em português, a nossa língua tem uma estrutura diferente. Então, acaba que você precisa colocar que para fazer a ligação. Às vezes, você vai ter que mudar o verbo depois. Então, fica uma frase super complexa em português. Mas em inglês, é só você juntar isso. I want her e depois to stay here. Olha um outro exemplo. Eu preciso que você me ajude a consertar a minha bicicleta. Então, como é que você vai pensar? Você não pode pensar em traduzir cada palavra. Então, você tem que pensar na estrutura. Por isso que eu sempre falo, você tem que aprender a estrutura do inglês. Automaticamente, você vai aprendendo todos esses detalhes. Então, ó, eu preciso que você.
Então vai ser só I need you, certo? Depois do verbo você pode usar um pronome. Eu preciso que você me ajude. Então o segundo verbo no infinitivo, to help me. Então fica I need you to help me fix my bike. Então você tem que treinar a fazer isso, seguir a estrutura do inglês, fica muito mais simples do que você ficar tentando traduzir ou entender por que tem uma palavra, não tem a outra. O que você espera que eu faça? Então, o que você espera? What do you expect me? Né, o que você espera que eu, tá vendo? Que eu. Só que o eu, quando você coloca depois de um verbo, em inglês vai ser me. Você não pode colocar What do you expect I? Então, o que você espera que eu faça? É o verbo fazer. Em inglês você já sabe que o segundo verbo vai estar no infinitivo. Então, what do you expect me to do? Eu gostaria que você viesse comigo. Tá vendo? Que o verbo fica viesse, né? Porque muda para o subjuntivo em português. Isso é super complicado. Em inglês não. É simplesmente I'd like you. Eu gostaria que você to come with me. I'd like you to come with me. Então, o segredo aqui é você aprender a estrutura do inglês e aí você vê como que nós falamos em português. E não ficar tentando traduzir frases que você fala em português para o inglês seguindo palavra por palavra, né? Geralmente não vai dar muito certo. E se você lembrar outros exemplos, quando a gente usa ou não usa o that, vai deixando aí nos comentários para ajudar a galera aí a aprender. So, thanks for watching, guys, and I'll see you next time.